No momento que você entender, meu querido, que ser fluente em inglês tá longe de ser um requisito para passar na tua primeira vaga gringa como dev, vai perceber que sua carreira internacional tá muito mais próxima do que você imagina. Nessa conversa com o meu mentorado Rodolfo, que dobrou seu salário Brasil quando fechou a primeira vaga remota para gringa, a gente decidiu abrir a caixa de Pandora completamente e contar todos os detalhes e segredos que fizeram com que ele atingisse esse resultado tão rapidamente. Pega aí o papel e a caneta, anota absolutamente tudo e bora pra cima da tua vaguinha em dólar também. Então é isso, o Rodolfo ele trabalha nessa área, logicamente, de engenheiro de machine learning. É uma área muito nova, muito recente, e o Rodolfo vai compartilhar bastante coisas. Eu vou focar muito nosso papo hoje em torno do Rodolfo, daquilo que é a diferença de um processo seletivo para a área de dados quando comparado com a área de dados, porque já tiveram várias lives aqui com devs full stack, front e back, dados nunca, tá? É a primeira, então eu vou bater bastante nessa tecla. Quando tu chegasse na mentoria, vamos focar mais no teu processo próximo a mim, tu Uhum. ainda estava com aquelas dores iniciais de pessoas que estão começando a buscar vagas na tua área, na gringa, ou seja, abordagens no LinkedIn, o começo do funil, ou tu já tinha sanado esse problema? Como é que estava essa situação quando a gente fala de abordagens passivas dentro da área de dados? Perfeito. Então, como eu comecei a aplicar já as mudanças do LinkedIn pelo curso, né, que grande parte do curso tá incluso dentro da mentoria também, lá no online, me corrija se eu estiver errado, mas aplicando ali as mudanças no meu LinkedIn, eu comecei a ter algumas passivas, só que o que foi virada de chave, de fato, foi quando eu entrei na mentoria, que comecei a me relacionar com o pessoal, trocar ideia com a galera, aprender, ganhar o top voice em machine learning também, das contribuições. Então, tudo isso foi colaborando para aumentar cada vez mais o meu pipeline de aplicações. Inclusive, pipeline esse que foi uma mudança muito grande, porque antes de entrar para a mentoria e consumir o seu conteúdo, eu não via esse processo de conseguir a gringa, de conseguir uma vaga na gringa, como sendo um processo de pipeline, que eu preciso ter um funil de aplicações, não via dessa forma, e isso me tornava muito mais frágil para desistir do processo, porque não é fácil, e você começar a pensar em etapas, né, que eu preciso masterizar cada uma das etapas do meu funil de aplicações, é algo que mudou muito a minha cabeça e me manteve persistente até conseguir a vaga. Isso é engraçado porque, Rodolfo, porque a aula de pipeline está lá no curso. Só que o problema é não dar uma ênfase, né? E como eu não estou lá pessoalmente para falar com cada um de vocês quando vocês entram no curso, afinal seria impossível, muita gente, né? Acaba que eu não consigo dar essa ênfase. Quando eu entro na mentoria, eu já falo de cara, meu irmão, tem que assistir ao pipeline. Nem pensa em começar o processo sem assistir. E aí, engraçado, o conteúdo é o mesmo, mas de novo, a implementação é diferente. E Rodolfo, ele Uhum. falou a verdade, são etapas, tá, galera? Quem tiver curioso como é que funciona, vamos relembrar. Você vai começar com a boca do funil, ou seja, tu vai ser abordado passivamente no LinkedIn, se souber fazer o trabalho do LinkedIn bem feito, que envolve não é só palavra-chave, envolve coisas a mais, como engajamento, postagem e tudo mais. E outro pode ir ativamente buscar a vaga, algo que funciona, mas com uma taxa de retorno um pouco menor e que demanda um trabalho constante. Por isso que eu sou mais adepto da passiva quando possível, senão as duas também resolvem. Depois disso, tu vai para a call de RH, uma call que, como o Rodolfo agora já sabe, é o joguinho, cara. É para aprender a se vender, call relativamente fácil, inglês mediano passa. Oi, Rodolfo, inglês mediano passa ou não passa? Passa, passa. Real. Agora, um inglês mediano que é preparado para a entrevista, né? Que é outra grande sacada da mentoria também. Exatamente. Se for com inglês mediano da rua, não vai passar, tá? É inglês Exato. mediano, pega esse inglês mediano, na entrevista tu torna ele avançado, né? Agora, se for discutir economia, outros assuntos, aí volta a ser mediano. Perfeito. Depois disso vem a etapa técnica, que aí varia muito de cada área, muito, e é uma das vantagens quando entra na mentoria, que é, meu irmão, tu nessa stack, tu vai fazer Q&A. Nessa stack, live code. Nessa stack do Rodolfo, faz tudo. Vamos falar sobre isso já já também. E depois a call de gestor, galera, que é a call que você vai falar com o diretor, é uma call de vendas, né? Vamos lembrar sempre disso, é uma call de se vender. O cara tem quatro, cinco bons candidatos na mão e vai escolher qual vai ser o contratado. Como é que ele escolhe? É currículo? Já foi o currículo, é no RH. Não é prova técnica também. Ele vai saber se gosta de tu. É isso. Então, se você se vender pro cara, ele vai gostar. E se ele gostar muito, o salário vem maior. Se ele gostar menos, o salário vem menor. Esse é o processo, é isso que o Rodolfo está falando sobre pipeline. Show de bola. Então, o Rodolfo começou a entrar nessa mentoria, resolveu o problema de boca de funil, ou seja, arrumamos o LinkedIn, até porque tem as sessões semanais de tutoria, que são importantes para você revisar o LinkedIn com a Tech Recruiter, mas eu não sei, minha opinião, Rodolfo, por favor, discorde de mim se você não achar. A parte de SSI, de engajamento, de você estar ali com pessoas na sua área que estão mostrando para você que produzir conteúdo importa, que você ter engajamento na sua rede importa, as conexões relevantes,
aumentando teu. Quem não sabe também, essa SSI é Social Selling Index, tá, galera? É o index social de vendas, é o score. É como o ranqueamento do LinkedIn funciona. Por isso que dois perfis iguaizinhos, pode ser que um receba muita abordagem passiva e outro não, tá? É simples assim, porque existe uma ciência por trás e na mentoria a gente tem essa vantagem que a comunidade é muito ativa. Então, se você fizer uma postagenzinha meia boca no seu LinkedIn e postar no grupo de WhatsApp, vai ter 50 likes. É assim, é assim que funciona. A gente resolveu esse problema e a gente passou para o próximo, né, Rodolfo? Que era o problema de passar na call de RH. Como é que estava o teu inglês quando tu entrasse na mentoria? E como é que foi esse processo de RH inicialmente? Tranquilo, mais ou menos, precisou evoluir. Sendo muito sincero, eu não lembro, vou te perguntar para a gente se relembrar junto. Tá bom. Então, antes de começar o curso, o seu curso, antes de entrar na mentoria, eu já estava fazendo aula no Cambly, né, uma plataforma online com pessoas nativas, professores nativos, mas eu também já tive outras experiências com inglês, pontuais, em São Paulo, na primeira empresa que eu trabalhei. Eu tive uma experiência de gerenciar um projeto com a consultoria de Israel, onde eu tinha reuniões semanais ali com dois DSs, né, Data Scientists, de lá. Então, inclusive ali foi quando eu percebi que eu precisava muito estudar inglês, porque foi vergonhoso. Eu passei uma vergonha danada nas reuniões, não sabia falar, não entendi o que o cara estava falando, então não tinha ferramenta de transcrição, né, ao vivo, então foi extremamente difícil para mim. E aí eu fiz algumas aulas online, no White Talk primeiro, paguei umas 20 aulas lá, e depois resolvi entrar no Cambly. Só que a grande vantagem da mentoria foi que algo que eu não fazia muito no Cambly era treinar perguntas específicas para entrevista, né? Então, o pessoal do inglês, né, a Ianca, né, a professora Ianca, trazia muitas perguntas ali específicas que eu nunca tinha parado para pensar é, e responder isso em inglês, causando esse desconforto treinando com a galera, facilitava muito para quando eu chegasse na hora da entrevista do RH performar bem. Essa Então, foi muito bom. essa dica do Rodolfo é ouro, rapaziada. E a gente não vai esconder ouro, não. Até é bom falar isso pra tu, né, Rodolfo? Não precisa esconder nada, tá? Pode falar tudo. A galera que você implementar, implementa. Não precisa nem entrar na mentoria, tá? Isso aqui é ouro e vale a pena. Pega um professor de inglês que vocês controlem. A vantagem da mentoria é que aí eu já, né, peguei a escola de inglês que eu confio, é do nosso método. Mas pega um professor de inglês que vocês controlem, tá? Não fica treinando, pô, turismo em Nova York. Não é para isso que você vai viajar. E se for, vê isso depois. Para a entrevista, o que vai acontecer? Quais são as perguntas que vão cair? No RH, é muito fácil de escopar isso. Né? Tem ali aquelas 15, 20 perguntas que caem 80% das vezes. Anota essas perguntas, dá para o professor a pergunta e fala: meu irmão, me pergunta isso daqui. E aí tu responde. E aí tu vai treinar aquela resposta. Por quê? Porque o grande problema do inglês, a maior parte da galera que está aqui, inclusive, Rodolfo, é nervosismo. E nervosismo basicamente por falta de preparação. A gente fica nervoso com tudo aquilo que a gente não sabe fazer. Né? E não é inglês, né? Qualquer coisa. Me joga num jogo que eu nunca joguei na minha vida, eu vou ficar nervoso. Se valer algum dinheiro, por exemplo, eu vou ficar bem nervoso. Mas se eu tiver jogado ele 1000 vezes, vou ficar menos nervoso. Eu posso até ganhar. Então, na entrevista de emprego é parecida, galera. Vocês vão basicamente replicar aquele cenário, preferência 100 vezes antes de entrar na call. Quando entrar na call, vai estar bem menos nervoso, né? Sempre tem um pouquinho nervoso, porque naquela ali tá valendo alguma coisa. Na nossa prática aqui na mentoria, a gente chama de as tutorias, não vale nenhum salário no final. Então você fica um pouco nervoso, mas não fica tanto. E aí você consegue performar o suficiente para passar para a próxima etapa. Então isso daí acabou que te ajudou bastante. A parte de RH, eu costumo dividir a preparação em duas subetapas. A gente falou muito sobre a primeira, que é o nível de inglês necessário, tá? Então, um nível de inglês mediano, treinado para o escopo de entrevista, ótimo. Tu vai saber os verbos que precisa mais comuns para explicar a tua experiência, o vocabulário para explicar a tua experiência. Tu vai estar acostumado a lidar com perguntas como qual é a tua maior fraqueza, me conta a situação de conflito que teve no seu trabalho, coisas que a galera da mentoria também é acostumada. Uma outra coisa que existe dentro desse processo, Rodolfo, é preparação do conteúdo da resposta, né? Porque não é só saber falar inglês que automaticamente o cara não vai falar uma besteira. Qual é a sua fraqueza mais comum? Você falar para mim que é perfeccionismo, provavelmente está fora do processo. E nenhum professor de inglês vai corrigir isso. Esse é o trabalho de um profissional de RH, uma tech recruiter, treinando você. Isso para tu, antes de entrar na mentoria, eu acho que não era um problema, porque tu não estava fazendo ainda muitos RHs, né, Rodolfo? Realmente, assim, algumas respostas quando você não está pensando em se vender no processo seletivo, você acaba criando e respondendo o que você acha que é melhor ali na doida mesmo.
E essa sacada de sempre transformar uma resposta em uma oportunidade de venda foi algo que mudou bastante as minhas chances. Então, chegou um ponto no processo de fazer muito RH que já estava ficando fácil e chato de responder tanta pergunta igual, assim, já tava facinho. É. Tá lá na minha aula, inclusive eu falo, né? Tipo, você vai repetir tanto que quando chegar na call é apertar um botão, você não pensa mais. O cara vem a pergunta, você aperta o botão aqui, aí sai a resposta. Quando acaba a call, tu nem lembra quais perguntas ele fez. Só vai rebatendo ali que tá acostumado. Essa fase, galera, é super fácil, tá? Sendo bem sincero, quem sabe o que tá fazendo no RH, só é pra tomar pau no RH se a vaga não for pra você. Ou seja, apareceu lá uma vaga no caso do Rodolfo, tá engenheiro de machine learning. Aí entra na call o cara que é um analista de dados. Porque acontece de ter pessoas malucas no mundo. E aí você fala, não, tudo bem, não é para mim, tchau. O pipeline tá cheio, tem um monte de coisa lá para você fazer, não precisa se apegar a vaga nenhuma. Esse tipo de caso você pode até deixar passar. Fora isso, é para passar em todas, tá? RH é relativamente simples se souber o que tá fazendo. E aí passamos pelo RH. O Rodolfo não estava tendo problema de RH, porque não estava fazendo um call de RH antes. Já entrou na mentoria, já foi bem treinado. Eu acho que essa fase, inclusive, para tu foi bem rápido, né, Rodolfo? Foi. Não demorou muito para tu passando em todas. Um mês, talvez um mês e pouco, tava passando em todas. E aí chegou Já. a temida fase técnica, que para a área de dados é diferente de dev, é um pouco mais longa, não é só diferente de mais difícil ou mais fácil, é mais longa, pode envolver múltiplas etapas. E aí eu vou pedir, muito melhor do que eu explicar, eu nunca fiz uma prova de dados na minha vida, vou explicar pedir para o Rodolfo explicar para vocês qual é a divisão das subetapas, que podem ou não acontecer, é claro, não são todas que podem acontecer todas as vezes, mas o Rodolfo vai dar uma aula sobre isso. Então, Rodolfinho, como é que funciona a etapa técnica para a galera de dados? Vamos lá. Vamos lá, Hugo. Então, primeira coisa que eu queria explicar para a galera é o seguinte: por que é tão difícil se preparar para uma entrevista técnica de dados? O primeiro fator é a variabilidade de processos seletivos. Então, para um mesmo perfil de engenheiro de machine learning, porque eu só apliquei para vagas de engenheiro de machine learning, você tem uma variedade enorme, porque cada empresa entende esse profissional de uma forma diferente, ela tem um stack diferente, ela pode seguir mais para uma linha mais acadêmica ou mais de indústria. Então, essa variabilidade faz com que se torne muito difícil você se preparar para esse processo seletivo. E aí, é, a outra coisa também é que esses processos mudam. Nem todos os processos caem em live coding, né, por exemplo, mas a grande maioria, no meu caso, a experiência que eu tive foi que a grande maioria tem Q&A, né, que são perguntas e respostas, e aí ele pode ser de forma básica, ou intermediária, ou até avançada, e querer entender os detalhes ali, para ver o quanto o candidato ele entende sobre aquele assunto, qual é o nível de profundidade que ele tem, de domínio naquele determinado tema. Essa foi o tipo de entrevista que mais caiu para mim de longe, né? Q&A. O segundo tipo é a de projetos, né? Que eles podem mandar para você um projeto de dados e aí você tem algumas semanas para executar esse projeto. E eu tive a oportunidade de trabalhar em dois projetos que eu segurei como se fosse a minha vida, aqueles projetos. Passei o final de semana inteiro, não sei se você lembra, passei o final de semana Lembro. inteiro trabalhando no projeto. Eu não saí, não fui para academia, não fiz nada no final de semana, só trabalhando no projeto. Um deles eu calculei umas 36 horas que eu trabalhei nesse projeto, além do trabalho que eu já estava trabalhando. Então, foi muito esforço. E o aprendizado foi que, na hora de apresentar esse projeto, eu estava tão nervoso, querendo me preparar tanto, que eu criei algumas notas para ler durante a apresentação. E aí acharam que, por eu estar lendo, acharam que eu estava inseguro no inglês, eu não sabia falar o suficiente. E aí foi um grande aprendizado que eu tive aí. Eu não passei nesse processo, mas aprendi que eu não posso ler em processo seletivo e não dedicar tanto tempo e tanto esforço. Aliás, julgar se faz esse sentido ou não, se dedicar tanto num final de semana para um projeto, é, porque nem todos vão estar com um processo muito bem estruturado, vão avaliar corretamente o seu nível. Então, é preciso também avaliar se faz sentido ou não estar dedicando aquele tempo, aquela energia para aquele projeto. Fazendo um meio culpa bem rápido, Rodolfo. Eu lembro desse caso, e assim, a gente estava mais no começo do processo de mentoria ainda, e assim, sendo justo contigo, tá?
o teu pipeline não estava tão lotado. Então, tu tinha um apego muito grande às vagas ainda, porque tu não Verdade. estava com o pipeline muito cheio. Então, era natural. E eu até te falei na época, eu falei, cara, vai virar portfólio. Um deles, inclusive, era com LLM, que é uma coisa que a gente ficava querendo, já te inserir há um tempo. Rapaziada de dados, todo mundo, tá? Aprende LLM. Qualquer coisa. Simples assim, qualquer coisa. A primeira dica que eu dou, quer passar na vaga na gringa, aprende LLM. O quê? Qualquer coisa. Abre o chat GPT e fala, me fala qualquer coisa de LLM. Pronto. Já vai estar na frente da rapaziada. Esse projeto virou portfólio. Então, quando tu enchesse o teu pipeline, ou seja, quando a boca de funil não for mais problema, porque tu pegou o top voice, estava mais conectado, o LinkedIn estava melhor e tudo mais, tu relaxou. E quando tu relaxou, cara, tu começou a avançar muito rápido nos processos. Dito isso, desculpa te cortar, continua, vai. Prova técnica, que é o foco, vou mandar. Perfeito. Então, essa de projetos, eles podem tanto mandar para você, para o candidato fazer em casa e eles corrigirem, né, de forma síncrona, ou eles podem corrigir de forma síncrona ao vivo durante uma apresentação também. Então, a grande dica que eu dou aqui para a galera é avaliar se faz sentido esse projeto. Se for muito desgastante, muitas vezes não vale a pena, porque tem empresa que não sabe o nível de esforço que vai levar ali para realizar aquele projeto, então só manda para o candidato e a gente que tem que julgar se vale a pena ou não. E um terceiro tipo que caiu até para mim na vaga que eu passei foi a de ML System Design, né? Para você projetar um sistema verbalmente com os entrevistadores para dizer todos os elementos que você utilizaria ali, quais tecnologias e processos você utilizaria para propor uma solução completa de dados. Então, esse tipo de entrevista não é tão comum, mas caiu e foi, inclusive, no processo que eu recebi a oferta, caiu Q&A e caiu ML System Design. Muito bom. E muita coisa, vamos recapitular. Pessoal, Q&A, perguntas e respostas, né, em inglês. Então, perguntas e respostas é o tipo de modelo de prova técnica mais comum. Eu gosto de subdividir até em dois, não sei se tu faz na tua cabeça, Adolfo, mas o conceitual, onde o cara vai te abordar perguntas de conceito, me responda o que é isso, se tu sabe mesmo ou não, é simples assim, ou sabe ou não sabe, e o situacional, que foi o que aconteceu contigo. Temos essa situação aqui, como você resolveria? E aí não existe certo e errado. Tem melhor e pior, tá? Então a arquitetura, por exemplo, não é certo e errado. É melhor e pior, mas resolve o problema, resolve. Então, tem coisa melhor ainda. Vamos tentar melhorar, dá para melhorar e tudo mais. Depois disso tem live coding, que pode ser, inclusive, na área de vocês. De Python, o bom e velho, que não sei se pegasse algum já, Rodolfo, na tua história. Peguei e foi vergonhoso, foi horrível. Relaxa. Python, o live code bom e velho. E tem também live code de SQL, né? Acontece de ter prova de SQL. Eu estou falando de dados em geral, então principalmente para a galera de ciência de dados, tá? E análise de dados também. Mas cai bastante. E o último formato é o que eu falando de projeto. Então, tu recebe um projeto para fazer em casa e, pelo amor de Deus, avalie. Tem galera sem noção mesmo. Já fui pago para fazer projeto de processo seletivo. A empresa tinha noção que era longo e me pagou lá, acho que foi US$ 500. E no final passou. Então, assim, use o bom senso, tá? Se for gigantesco, depende também. Se for gigantesco e tu quer aprender aquele assunto, não tem nada no pipeline, faz. Tá? Já vai fazer mesmo de graça? Faz. Vai que dá certo a vaga. Mas faz com isso na cabeça. Estou criando portfólio. Se não passar, isso aqui eu uso no futuro. Então aí, beleza. São os três tipos, são realmente bem diversos, porque eu falei que varia muito em relação ao sistema de contratação para dev. É que é comum, muitas vezes, cair mais de um, né, Rodolfo? Então o cara pode pegar uma primeira prova técnica, aí entra lá e é Q&A. E ele vai debater os conceitos da área, seja ele cientista de dados, engenheiro de ML, engenheiro de dados, analista de dados. Debate, debate, debate. Passou, ótimo. Vamos para qual de gestor? Ainda não. Agora eu vou fazer uma live code. E aí o cara vai lá e faz uma live code. E aí é Python, ou então é de SQL, tanto faz. Ah, passou, ótimo. Agora vamos ter outra call técnica e agora, sei lá, com um cara mais alto nível de arquitetura. Acontece bastante, tá? 2 ou 3 processos técnicos para dados não é incomum, enquanto que para dev é incomum. Acontece, mas é incomum, é mais comum para a galera de trilha 2. Perfeito. Faz sentido, Rodolfo? Vou falar uma besteira. É isso, né? É exatamente isso. Inclusive, outro mentorado, Alex, né, que ele é DS, Data Scientist, caiu muito live coding para ele, né, fugindo um pouco do padrão. Então, para vocês verem quão variável é essa. Não existe uma regra que a gente consiga dizer é assim, porque se tivesse, inclusive, facilitaria para a gente se preparar para isso, né? O que Então, acontece. Pode falar, Rodolfo, depois eu falo, vá. não, é só isso. Então, acho que essa questão da priorização, que eu tenho uma sacada legal para compartilhar com a galera também, é um dos grandes pontos que a gente precisa focar durante a preparação, que é o que eu vou preparar, em que eu vou me preparar para poder
consegui. O Alex tá até aí. O Alex tá ali, foi sofrido, viu, meu irmão? Tamo junto. Mas o Alex passou também, tá? Tem uma galera de dados pesada na mentoria. Uma vantagem da galera de dados, muito unidas, vocês são muito unidos, e acaba que todo mundo se ajuda. E aí eu tava falando, Rodolfo, que tem muito a ver com a imaturidade das empresas. As empresas estão, a maior parte das empresas estão montando seu departamento de dados agora com medo de não existir daqui a 5 anos. Essa que é a grande verdade. E aí o cara que está contratando, ele não faz ideia do que ele quer. Essa que é a grande verdade. Então ele abre ali uma vaga de engenheiro de dados, aí entra lá para modelar o modelo. Não é muito papel de engenheiro de dados. E aí vice-versa. Né? Cientista de dados vai criar todo o pipeline, deployment, tudo. Isso não é muito papel de cientista de dados. A verdade é essa. Então, uma dica boa para a galera que estiver aplicando para gringa de dados. Leia, não o título da vaga, tá? Leia a job description. Porque possa ser que o título não tenha relação alguma com a job description. E se o título não for o teu papel, tá? Tu é cientista, vê engenheiro de ML. E o job description for de cientista, aplica. Porque a verdade é que a empresa não sabe o que eles querem. Tu vai passar. É melhor do que o contrário, tá? Título de cientista de dados é a descrição toda falando de ops. É o oposto. Isso tu não vai passar. E aí isso gera essa loucura, que é cada processo é de um jeito. E aí a dica que o Rodolfo estava dando, que eu vou pedir para ele dar de novo, que é super importante, é qual é o teu maior problema agora? Tá? Não dá para se preparar para tudo ao mesmo tempo. Qual é o teu maior problema agora? Então, no teu caso, Rodolfo, qual era o teu maior problema e como tu começou a se preparar para isso? Excelente, excelente pergunta, Hugo. Definitivamente, o meu maior problema quando entrei na mentoria eram os gaps técnicos. Era uma mistura de gap técnico com o que eu vou priorizar desses gaps técnicos. Porque se você for olhar para a área de dados como um todo, tem muita coisa para ser estudado. Toda semana uma ferramenta nova, toda hora um hype novo. Então, é muito difícil você não ter uma crise de ansiedade e querer estudar tudo ao mesmo tempo. Então, para resolver isso, acho que você foi crucial nesse processo no sentido de que você conseguia toda semana definir qual a estratégia do ponto de vista como se fosse uma empresa, né? Eu tenho o meu departamento como se fosse uma empresa pensando na pipeline de aplicações. Então, tem ali o RH, tem ali o LinkedIn, tem ali a parte técnica, tem os posts. Então, o que eu vou focar do ponto de vista de pipeline de aplicação? Então, você trazia muito essa visão de priorização. Mas esse caminho de priorizar. Tá conseguindo me ouvir? Muito bem. Ok. Esse caminho de priorizar o que eu vou estudar pela quantidade de erros que eu tive nos processos seletivos, foi muito assim. Começava pela pergunta, me fale um pouco sobre você. Então, quando eu ia contar sobre a minha história em storytelling, o entrevistador técnico pausava o que eu estava contando e dizia, me fala um pouco aí sobre o que é Docker. Me diga o que é Docker, onde você usou. E aí você tem que saber estar calmo e preparado para conseguir explicar o que é Docker, por quê, por que foi uma boa decisão e ter uma visão clara ali de todo o seu sistema que você utilizou para as tecnologias para você resolver aquele problema dentro do sistema. Então, acho que essa priorização foi algo que eu tive que encontrar um caminho para poder priorizar, e foi muito com base nos erros que eu fui tomando para conseguir deixar claro o que era prioritário. Então, comecei é, criando uma nota, é, explicando todas as minhas experiências e tecnologias que eu já utilizei no meu histórico de trabalho, para poder me preparar e ver se tinha alguma das tecnologias que eu não conseguiria explicar em uma pergunta de storytelling, né, no meio do meu storytelling. Então, essa foi a primeira coisa que eu fiz para conseguir explicar bem ali no Fale Mais Sobre Você de forma segura. E a segunda coisa foi na job description. Então, quanto mais perfis diferentes o candidato aplica, ele está aplicando para DS, para engenheiro de machine learning, para engenheiro de dados, mais vai ser difícil ele conseguir dominar todas as tecnologias que estão na job description. Então, é importante, na minha visão, é muito importante que ele defina qual o perfil que mais faz sentido para esse candidato, para que ele possa ali pegar as tecnologias que mais aparecem nas job description e estudar elas, blogar sobre elas para poder estudar, e aí consegue ter muito mais domínio na hora de uma entrevista técnica de Q&A, o cara conseguir explicar o que faz aquela tecnologia que ele está esperando que o candidato saiba para ser contratado.
E se tu falasse agora, eu sinto na pele, tá? Por quê? Porque depois que vocês entraram, a primeira leva da galera de dados daqui da mentoria, e começou a ter os casos de sucesso, tá começando a entrar mais gente, né? E aí vem toda semana eu faço esse calls de plano de ação. Quem entra na mentoria, bato o papo com cada um de vocês, plano de ação, vou passar o passo a passo para cada um. E antes de passar o passo a passo, preciso conhecer vocês. Aí vem a galera de idade, cara, é normal o cara do Brasil falar, não, eu sou cientista, engenheiro e três, quatro coisas. Eu, tá, mas não funciona assim pra gringa, tá? Vamos de cara definir qual vai ser a sua especialidade. E aí tem muita gente que tá ouvindo isso e fala assim, beleza, mas como é que eu defino? E é fácil, tá, galera? É simples. É uma mistura de onde está a tua maior experiência e cuidado, não é o que está na tua carteira de trabalho, é de fato a experiência, o que você está fazendo de trabalho, porque, como o Rodolfo falou, explicar o que tu está fazendo. Se tu se vende como cientista de dados e passou a maior parte do tempo criando pipeline deployment, tu não vai conseguir explicar os modelos que precisam, porque o cientista de dados é diferente, e vice-versa. E depois disso tem a parte, logicamente, passional. E aí eu tento ponderar isso na call de planeação. Tá, me conta aí, quanto tempo passou com esse tipo de atividade? Por exemplo, modelagem de modelo, ou então deployment pipeline. Hugo, foram 3 anos aqui, 1 ano aqui. O cara tá muito claro, né? Mesmo que o teu último ano tenha sido aqui, isso aqui são 3. É mais fácil a gente conseguir vender isso daqui do que vender um. Ah, mas eu sou completamente apaixonado pela área de engenheiro de machine learning. Então, bora por aqui, meu irmão. E a gente vai se virar junto num caminho. Dificilmente a galera fala de paixão, tá? A galera fala qual é o mais fácil. O mais fácil é o que tem mais experiência. Quase sempre é isso. Tu mesmo, acho que tu entrasse aqui, tu tinha um perfil que já era de engenheiro de machine learning, que é bem raro. Mas tem mentorado que entra com engenheiro de dados, que é um pouco diferente, né? Querendo migrar para essa área. E eu falo, beleza, mas se pingar uma vaga amanhã de US$ 7.000 para engenheiro de dados, tu aceita? Aceito. Então bora de engenheiro de dados, porra. Já tá na tua mão. Pega essa vaga e depois tu vai migrar para engenheiro de machine learning. Processo de 6 meses a 1 ano, cara. Para que tu vai atrasar? Tu tem que ser racional nessa hora, se não envolver paixão, cara. Não é paixão, é outra coisa. Ótimo. Tu falasse uma coisa que é importante para a galera. Vamos revisar, pessoal. A área de dados é um pouco diferente da área de devs, principalmente por quê? Porque não é saber a linguagem. Eu trabalho com C Sharp, ponto final, né? Sitecore com C Sharp. A área de dados é por ferramenta, né? Lógico que tem linguagem, lógico que tem Python, mas é ferramenta. E ferramenta toda semana lança uma. E quando toda semana lança uma, cara, é corrida de maluco. Tu tá sempre aprendendo coisa nova e infelizmente, mas o Rodolfo pode confirmar, é exatamente assim. Na entrevista, o cara ele não liga que o negócio saiu há 2 semanas. Ele quer saber se tu sabe. E aí tu vai ter que dar o teu show lá. Então tu realmente tem que estar preenchendo buraco. É exatamente, é tapando goteira. A ideia aqui é priorização, cara. Quais são os teus maiores buracos? E aí eu vou dar outra dica pra galera que eu faço com vocês também na mentoria. O que tá caindo mais nas entrevistas. E aí o Rodolfo, ele passou um tempo fazendo entrevista. Não era nem pra passar. Era fazendo e vai anotando tudo, Rodolfo. O que é que tá mais caindo? Pronto. Pega lá aquilo tudinho ali. Beleza, 50% é sempre essas quatro. 50% é uma loucura da porra, um monte de coisa. Tá, essas quatro vão ser as primeiras. E a gente não tinha, na verdade, conteúdo para isso na mentoria. E aí os próprios mentorados começaram a se organizar e dar o workshop interno da galera de dados, ou seja, de dados para dados, preenchendo esses buracos, que foi do caralho. Tá? E tá tudo lá, inclusive, salvo. Vocês podem, depois, quem for entrar aí, pode ver tudinho. Aí depois surgiu o tema, fora os buracos de ferramental, né, Rodolfo? Surgiu o tema, o famoso tema, LLM. Todo mundo, porra, Hugo, todas as vagas estão cobrando, todas as vagas estão cobrando, todas as vagas estão cobrando. E quem vai dar essa aula? Porque ninguém sabe. Dentro da mentoria, ninguém sabe. Aí eu, beleza, corri, chamei um amigo meu, Kaique, né, engenheiro, é basicamente arquiteto de soluções líder da Google lá do Canadá, de IA. Trouxe ele para fizemos um workshop do cacete com o Kaique, esse até eu participei, foi massa, tá lá também salvo e ele conseguiu preencher mais buracos. E o trabalho é esse, ele preenchendo buraco. E aí o Alex está aqui, por exemplo, passou depois do workshop, acho que a Aninha passou também depois do workshop, começou uma leva grande. Acho que tu foi antes, né, Rodolfo? O workshop foi depois. Fui depois também, depois também. Mais um depois. É, Foi passando uma galera preenchendo buraco. E a estratégia é essa. Ao ponto que a gente tá mapeando cada vez mais, e aí daqui a pouco tem uma surpresinha, tá? Vou falar já já também, é uma surpresa, tá? Acho que assim, não sei se o Alex sabe, mas tem gente que não sabe na mentoria, vai ficar sabendo agora. Mas vamos continuar, antes da surpresinha. Rodolfo, tem mais alguma coisa para falar sobre a parte técnica? Eu vi que tu ia falar alguma coisinha, pode complementar. tem uma questão também que algumas das entrevistas, elas também pedem fundamentos, né? Elas podem não seguir pela linha do seu histórico, o que é que você já trabalhou, nem da job description, mas ela pode perguntar fundamentos de ciência de dados, de engenharia de dados, e aí fica mais complexo ainda saber o que é difícil. Mas, avaliando lá a job description, se você tá, se é uma empresa que está ali contratando um cientista de dados para trabalhar com NLP, Natural Language Processing, então é muito provável que os fundamentos ali de processamento de texto você precisa dominar para poder explicar, porque o cara vai
muito provavelmente perguntar ali durante a entrevista, né? Então também tem essa questão. Então eu começaria priorizando a explicação ah, das tecnologias e processos que o candidato já trabalhou no passado, primeiro, dominando isso muito bem, claro, para poder explicar de forma com confiança. Eu partiria para a job description ali, pegando ali três perfis diferentes de job description, mas que esteja, aliás, três tipos diferentes de job description, mas o mesmo perfil, para poder ter ali alguma semelhança de tecnologias. E aí, estudando essas tecnologias, eu partiria para os fundamentos da sua área, ciência ou engenharia de dados. Perfeito. Isso tudo que o Rodolfo falou vai virar um módulo novo da mentoria. Essa que é a surpresa. Então, o Rodolfo ele vai se tornar um dos professores aqui na mentoria agora, e ele está preparando um módulo inteiro. Por isso eu trouxe ele aqui, cara, porque ele está com tudo fresquinho na cabeça sobre preparação para a área de dados. Quem for entrar na mentoria, eu acho que eu nem falei, o marketing vai me matar. Mas, galera, tem um link na bio, tá? Fora isso, não tem como pegar para a mentoria. Vai lá, link na bio, aplica lá. E se você quiser depois de entrar, vai ser tudo ótimo. Vai conhecer o Rodolfinho, a galera de dados é bem unida. E não é só o Rodolfo, tem um monte de aprovado, tá? Vocês vão descobrir depois que entrarem. Tem gente com 4 aprovações. Não podemos dizer nomes, o Rodolfo sabe quem é, obviamente. Mas na mentoria tem um cara com 4 aprovações, cientista de dados. E ele vai estar aqui também para ajudar você e eu não deixo ele sair da mentoria. Então ele vai ficar aqui um bom tempo. Queria muito ele também dando aula para a galera de cientista de dados. O problema é que está ocupado, fazendo entrevista demais, toda hora fazendo entrevista. Uma hora ele se aquieta e vem dar aula também. Uma coisa que pouca gente sabe, né, Rodolfo? Que é, o grande, sem dúvida, a parte mais difícil vai ser a prova técnica. Mas não acaba ali, né? Tem chance de passar na prova técnica e não vir proposta no final. Por quê? Porque se vendeu mal na call de gestor. É uma tecla que eu bato desde o dia zero, quando o cara entra na mentoria, já começa. Tem que assistir o modo de vendas. Tem que assistir o modo de vendas. Fala um monte de coisa, pausa, tem que assistir o modo de vendas. E às vezes o cara chega na call de gestor e não assistiu ainda. Pecado capital, às vezes não passa e depois fala, não passei, o que aconteceu? Assistiu o modo de vendas? Não. É isso, né? Tem que se vender. Então, eu queria saber da tua experiência, Rodolfo, como é que foi a experiência nas calls de gestor que tu fizesse, não sei se foi uma, duas, 10, e se tu já tinha assistido ou não o modo de vendas, se tu sabia se vendesse da mentoria ou não, justamente para eu mensurar aqui o quão preparado tu entrasse, quão preparado tá saindo, para a gente, obviamente, fazer esse benchmark interno. Cara, eu não posso considerar que eu fiz entrevista com o gestor, a última entrevista com o gestor, porque a- uma das entrevistas técnicas foi com o CTO da empresa, de uma empresa de Nova York, mas ele não me fez perguntas comportamentais ou de vendas, então era muito mais uma entrevista técnica. Então, eu não tive experiência com call de gestor, porque a vaga que eu passei direto para oferta, então não tive essa experiência, Acontece. mas com certeza, Não com cer- acontece. Call de CTO antecipada, geralmente é sintoma de empresa menor. Por quê? Tem que isso, pensar sempre com lógica, galera. Por quê? Se o CTO está se propondo a conversar contigo antes de ser aprovado pelo time inteiro, é que ele está com tempo livre. Em empresa grande, o CTO não tem tempo para nada. Como é que ele vai estar entrevistando a galera que não foi nem aprovada pelo corpo técnico ainda? Então, em empresa menor, ele, basicamente, é o corpo técnico. Quem vai entrevistar ele, porque abaixo dele só tem a galera que está trabalhando no dia a dia, não tem nenhum tomador de decisão. Então, acontece, não deixa de ser uma call de venda, porque no final tu vai ter que fazer uma call técnica para o cara que assina o cheque. O convencimento é um pouquinho maior, né? É diferente de convencer um team lead, que vai falar: o Rodolfo é um bom cara. O CTO é assim: o Rodolfo é um bom cara, mas eu quero pagar um salário para ele. A decisão é um pouco diferente. Então, tu acabar se vendendo para ele, ótimo, funcionou muito bem. A negociação salarial provavelmente foi feita no começo do pipeline, né, Rodolfo? Já estava tudo acertado entre vocês e ele. já e aí tem que ter bastante cuidado, né? Porque a empresa pode dar uma ajustada no final também. Então, quanto mais. O que reforça a importância de a gente ter uma pipeline grande de aplicações, porque quanto mais ofertas você tiver na mesa, mais seguro você vai estar para não abrir mão do salário que Isso aí. você colocou lá no começo. Então, isso aí me ajudou também a manter a oferta que eu tinha proposto lá no começo. A maior capacidade que a pessoa tem de negociar no mundo, qual é? Capacidade de virar as costas e ir embora da mesa. Não tem segunda Perfeito. opção. Não é, tem que falar essa palavrinha, igualar o tom de voz, botou a mão na mesa, tu bota a mão na mesa também. Nada disso interessa, galera. É capacidade de ir embora. Se tu tá com o pipeline cheio, tu tá na última fase nos 4 processos, tu acordou com a empresa $6.500 e o cara aparece com 5, é tchau. Eu acordei com você 6.500, tá? Então, assim, por respeito, eu não vou aceitar. Agradeço demais a oportunidade do tempo e um abraço. Tchau. Não entra, não tente renegociar. A pessoa vai voltar. Calma aí, peraí, pô, não é assim não, calma. Dá pra gente chegar em 6.400?
Aí você pensa se dá ou não. Se vier outra proposta de 7, aí tu fala, não, não dá. E agora é 7, agora acabou de subir. Se não vier, aí você aceita. Mas não, se tiver o pipeline vazio, aceita, tá? Porque não vai vir outra coisa, não. O pipeline vazio é perigoso. Até depois da aprovação, os mentorados sabem, nada de parar. A gente só desacelera. Alguns não querem me escutar e continuam fazendo uma entrevista, mas depois cansam. Mas a maioria de vocês desacelera. O Rodolfo já conseguiu entender isso. Desacelera, faz uma Isso. pai da manha, só para manter ali um ritmo de entrevista. Por quê? Porque a trilha 2 vem, né? Propostas aí de 8 a 12 mil dólares vão vir. E quando elas virem, você não pode estar frio. Vai ter esquecido como é que passa no processo seletivo, vai ter esquecido como faz entrevista técnica e aí vai ficar depois chorando, porque vai ter uma proposta de 10 mil na mesa que você não, né, não conseguiu fechar, basicamente porque estava frio. É sempre bom, tá? Mantenham sempre o pipeline relativamente aquecido. Não precisa bater. Feito o Alex, que fazia muita entrevista. O Alex fazia demais. Muita. Eu nem sei se ele continua fazendo ou não. Ele tá meio sumido, deve estar fazendo entrevista pra caramba aí. Depois tu fala aí, Alex. Ele É tá, até ele bom. tá. O Alex não aparece mais na quarta-feira da mentoria. Eu vou perguntar pra ele aqui na live. Fala aí depois, Alex, se tá fazendo muita entrevista ou não. Mas tudo bem, tá? Não tem errado. Depois tu vai falar assim, Hugo, tô cansado, quero dar uma diminuída. Mas é isso. Então, maravilha. A gente conseguiu cobrir ali a abertura da boca do pipeline, aplicações ativas ou passivas, os segredos disso. RH, cara, a parte mais fácil, sendo muito sincero. Se souber o que está fazendo para se preparar, é um mês, está todo mundo passando em tudo. Depois disso, qual técnica? Demora, tá? Essa aqui eu vou fazer. Eu sou o primeiro a falar, demora. Para acelerar isso, faz o que o Rodolfo falou, cara. Mapeia quais são as tuas prioridades, gaps técnicos. Normalmente, infelizmente, para quem está sozinho nessa, é fazendo entrevista e descobrindo, tá? É analisando job description, fazendo entrevista. Analisando job description e fazendo entrevista. Para quem tem network, para quem tem comunidade como aqui dentro, cara, então na mentoria, a primeira coisa que eu faço, o Rodolfo sabe, fala com o Rodolfo. A engenheiro de ML fala com o Rodolfo. Ah, cientista de dados fala com o Alex, fala com a Ana, fala com o Ricardo. Engenheiro de dados, pô, fala com o Felipe Godoy, vai falando. Troca logo ideia e pergunta quais são as perguntas que estão caindo. Vocês todos têm esse documento prontinho, manda para o mentorado, o cara já começa ali em cima, já sai voando baixo. Ah, não sei, Spark. Tem um workshop disso, cara. Vai lá e assiste, pelo amor de Deus. Corre. E isso está sempre, todos os planos de ação, todos de dados. Assistir o workshop de LLM. Todos tem que assistir. Entrou, assiste, primeira coisa, porque vai cair. A galera vai perguntar. E a vantagem é qual, hein, Rodolfo? Você pode confirmar. Ninguém sabe. Então, qualquer coisa que o cara fala tá acima da média. E se tu souber o que o Kaique ensinou, que o Kaique é foda, tu tá muito acima da média. Então fica muito mais fácil se vender. O Alex também tá monstro em LLM, tá deixando claro. O Alex, inclusive, tá pedindo preparar o workshop pra gente também. Estou esperando esse convite, quero aparecer no seu, porque tá voando baixo também, tá dando aula lá no LinkedIn que eu tô acompanhando, viu, Alex? É isso. Então, Rodolfo, a pergunta que eu faço quando a gente tá chegando mais pro final daqui, antes de entrar para perguntas e respostas, é sempre a mesma, tá? Na tua opinião, valeu a pena entrar na mentoria ou não? Sem sombra de dúvida, com certeza valeu. Acho que mudou muito a minha jornada, mudou a forma como eu conduzia a minha carreira também. E, e sem falar que hoje eu estou trabalhando, eu não comentei, né? Mas eu estou trabalhando para uma empresa americana, né? Que é parceira da Google, então muitos projetos ali de GenAI, LLM, a gente utiliza muito o Vertex e várias tecnologias ali da GCP. Então, é, essa experiência de estar em contato com pessoas americanas, chilenas, indianas, é absurdo e eu nunca imaginei que eu ia estar trabalhando assim com uma empresa multinacional e tão diversa. Então, isso tudo foi muito pelas pessoas da mentoria, claro, né, que foi criado por você, mas eu digo que o principal fator da mentoria é de fato o networking, que essa troca com a galera é muito poderosa, as oportunidades, os aprendizados, a troca de vagas que surgem para o cara não pode, então você vai lá e tenta participar do processo dele. Então, essa troca é muito positiva e, e com certeza eu recomendo e recomendo, já recomendei para várias pessoas e continuo recomendando a mentoria também. Obrigado. E para a galera que não tem noção, é até bom dar números, tá? Porque assim, a comunidade é um negócio meio abstrato, né? O nosso grupo de WhatsApp é meio doideira. E a gente já mediu isso. Uma média diária, 300 mensagens. O Rodolfo tá aqui, se for mentira, pode falar. Mas 300 mensagens. Por quê? A galera botando vaga, a galera botando os links de blogagens no LinkedIn para ganhar like e trocando like entre eles. Recomendações no LinkedIn. É uma doideira e tirando dúvida, é claro. Então, assim, pessoal de Java, a gente tá caindo. Pessoal de Kotlin, a gente tá caindo. Pessoal de C Sharp, de dados, mobile, tudo. Então,
é um negócio que eu agradeço as palavras e tal. Eu vou te ser muito sincero, eu não sei o que aconteceu. Não foi um negócio que eu fiz de propósito. Simplesmente funcionou. Eu acho que porque a quantidade de aprovado é muito grande, então a galera vai vendo as aprovações. Toda semana tem umas duas, está na média, e acho que a galera vai se empolgando, né? Nosso funciona. Então, porra, aprovado. Sempre que todo mundo que é aprovado posta lá, né? Porra, foi aprovado e tal. Semana passada teve do Albana, barra trilha 2 de Node.js. Aí a galera fica, pô, do caralho e tal, não sei o quê. Eu tava desanimado, deu uma animada. Aí, pô, uma semaninha o cara já tá desanimando de novo, normal, né? Aí, outra aprovação, mais 3 dias, outra aprovação. Então, acho que talvez, eu até hoje não sei o que foi, eu acho que talvez tenha sido isso. Como tem muita aprovação, a galera se empolga demais, aí começa a se ajudar e aí vira um círculo virtuoso. Porque tá todo dia, todo mundo vendo. Se o cara passar um dia sem estar no grupo, meu irmão, reserva meia hora para ler as mensagens, porque vai ser muita mensagem. Eu tenho essa promessa com vocês sabem quando vocês entram. Eu leio todas as mensagens, absolutamente todas. Todo mundo sabe, porque quando chegar na quarta-feira eu falo. Eu vi no seu post, não sei o que lá. Eu vi. Quarta-feira é minha call, tá, galera? Para quem não sabe, quarta-feira com monitorados é a minha call. Mas a mentoria não sou só eu. Até hoje tem gente que acha isso. A mentoria do Hugo. Não. A mentoria do PDS. Por quê? Rodolfo tá aqui, ele vai explicar. Rodolfo, quais são as calls que tem na semana? Se tu esquecer alguma, eu falo pra galera. Mas vamos lá. Tem a minha call, galerinha, quando vocês entram, de plano de ação. Essa é uma vez mais profunda, bate o papo cada mentorado, sai de lá com o plano de ação para você, é completamente diferente dos outros, e aí você vai lá e executa. Depois disso tem a minha call quarta-feira, tá? Que é a call recorrente em grupo, todos os mentorados juntos, trocando ideia, tirando dúvida. E a partir daqui tem uma porrada de call todas as semanas para os mentorados. Quais são as calls, Rodolfo? Vamos ver se lembra de todas. Vamos ver. Então, entrevista técnica, a gente tem entrevista técnica, tem aula de inglês preparatório para entrevista, São para 3 por entrevistas, semana, rapaziada, tá? isso, 3 por semana. Tem também a aula de oratória, também, Uma por que ajuda semana. a gente, 1 por semana. Tem a sua call da quarta-feira, que sempre estende o prazo, a galera enlouquece nessa call. Já batemos 3 horas e meia de call, foi o recorde É histórico. três loucura, horas e cara. meia. E é muito bom porque você fica vendo o erro das pessoas, a ansiedade, então essa troca é muito legal, cara, dessa call sua da quarta-feira. Que mais? Ah, tem as aulas de RH também, de refinamento do LinkedIn, e tem alguma outra. Ah, tem uns workshops também que acontecem, né? São duas de RH, vão separar, né? Tem a de refinamento do LinkedIn em currículo, e aí tem a aula de mock interview de RH, com o Tech Recruiter que recruta pra gringa, galera. Então você vai fazer em inglês, tá? Se prepara. E eu peço pra meninas pegarem pesado, né? Eu não quero ninguém pegando leve. Aqui é mais difícil passar na vaga do que na vaga real. Se passar aqui com a Marcela e com a Bárbara, passa na vaga real tranquilamente. É isso que eu quero mesmo. Então é exatamente como o Rodolfo falou: são 3 de inglês, uma de oratória, uma de LinkedIn e CV, uma de RH Mock Interview, Live Coding, e aí tem a minha sessão de, né, a gente chama de sessão de tirar dúvida, mas não é verdade. É um grande conjunto. Eu não tô ali para tirar dúvida só. Eu chamo a galera para ajudar, e a rapaziada se ajuda pra caramba. Tá com dúvida, sei lá de quê, e eu sei quem sabe. Eu chamo o cara pro púlpito e ele vai lá e tem que falar. E aí a gente ajuda todo mundo. Então, é uma coisa que eu gosto. A minha pauta de quarta-feira se estende muito porque eu gosto, tá? Então, às vezes, eu acabo falando demais. Faz parte, a vantagem é que eu não tenho nenhuma reunião depois. Eu deixo o livro. O problema é que tem reunião para vocês. Tem aula, tem a rapaziada que tem aula de inglês depois. Eu acabo entrando ali na hora. Peço sempre perdão ao professor Catiano, se por acaso estiver atrapalhando ele, mas acontece, né? E fica lá na minha pau quem quer, ninguém é obrigado, não. Exato, exato. Cara, uma coisa que você fala muito, que eu acho que é super válido para a galera de dados especificamente, é se preparar à exaustão. Foi algo que eu fiz muito durante a minha preparação. Eu levantei 100 perguntas de cada uma das áreas que mais poderiam cair também no meu Q&A, e realmente foi exaustivo pra caramba poder utilizar esse material para poder me preparar para as entrevistas. Então, assim, esse refinamento da mentalidade necessária para passar na gringa é algo que você traz bastante e eu acho que vale a pena reforçar para a galera. Tem uma coisa que eu não faço é vender sonho, o Rodolfo sabe. Não é moleza, não, meu irmão. É Exato. trabalho. Agora, deu 2x, Rodolfo, do teu salário Brasil? Deu, deu, Então é deu isso. pouco mais de 2x. É, é o que eu sempre peço pra galera, pessoal, vamos aceitar a proposta em 2x, né? Porque 1.2, 1.3 é muito pouco, tá? 2x. Tem métrica, tá, Rodolfo? Aqui internamente, o time de produto, né? CS que falam com vocês e tal, elas têm. Nossa média agora tem 2.4x. Tem galera que faz 3x, né? Porque tá ganhando muito pouco no Brasil, e aí tá, dá um boom. Tem a galera que faz 1.8, porque já ganhava muito bem no Brasil. Média atual é 2.4x, se eu não me engano, com tempo de aprovação de 3.2 meses. Acho que essa é a média. Mas enfim, só uma curiosidade.
Eu vou abrir perguntas e respostas, galerinha. Vamos tirar algumas dúvidas de vocês, mas o time está me incomodando aqui, implorando para eu falar. Quem tiver interesse em aplicar para a mentoria, o link está na bio, tá? É só isso. Já está falado, time, está lá na bio. Ótimo, maravilha. Vamos para as perguntas e respostas. Pessoal, quem tiver dúvida sobre qualquer coisa que tenha ligação com o papo de hoje, fique à vontade, posta aqui. Eu e o Rodolfo vamos ficar em campo para ajudar vocês o mais possível, enquanto der, né? Porque também não vou fazer o Rodolfo passar a noite inteira aqui, não. Mas vamos lá. Deixa eu ver se já tem algumas perguntinhas aqui. Isso não é uma pergunta, é um comentário, mas vamos lá. Analista de BI, Rodolfo, está migrando para a área de engenharia de dados. Recebe a oportunidade da gringa, eu imagino que para a área atual. Participa do processo seletivo, mas falta melhorar um pouquinho o inglês ainda. Dicas. Vou deixar tu dar essa dica aí. Vamos lá. Cara, a dica principal é 80% do seu tempo é aperfeiçoar o inglês, na minha visão. Hugo, me corrija se eu estiver errado. É, assim, inglês é uma coisa que muita gente procrastina. É difícil de você entender a importância do inglês. Então, quanto antes você se preparar para o inglês de entrevista, mais rápido vai ser a sua melhoria da desenvoltura nesse processo. Então, se é o que está te bloqueando agora é o inglês, foca no inglês 80% do tempo. O que Sou você acha, Hugo? totalmente de acordo com o que tu falasse, ao ponto que no plano de ação, para a galera que entra para o inglês A2, mais ou menos, A2, B1, eu dou o seguinte recado, tá? Não me apareça na minha call. Não venha para minha call, porque eu vou falar a mesma coisa. Então pega essa hora da minha call e faz uma aula de inglês. E aí você faz as 3 aulas de inglês da mentoria e pega um professor na internet baratinho, de R$ 20 a hora, sei lá, R$ 10 a hora, só para praticar mesmo, meu irmão, soltar a língua e falar. Tudo errado no começo, tá tudo bem, e aí depois de um mês melhora um pouco, depois de 2 meses melhora um pouco. E aí vem que coincidência enorme, Rodolfo. Tu visse lá a última provação no grupo do Ricardo Felipe, né? Eu vou falar o sobrenome dele porque seria falta de respeito. Mas Ricardo Felipe, né? Eu sabia que o caso dele tinha sido assim. Eu fui olhar aqui na planilha. Inglês inicial na mentoria, A2, B1. Aprovado em 4 meses. Então dá, tá? Agora, ele respeitou o que eu pedi. Não me apareceu na minha call durante meses. Quando começou a fazer entrevista de RH e começou a passar, ele, vamos lá, agora está na hora de tirar a dúvida estratégica. E ele voltou. Até lá, meu irmão, é foco completo em 2 momentos, principalmente, tá? Arrumar o LinkedIn para receber a abordagem, teu caso tu já tem, cara, ótimo. E fazer o máximo possível de entrevista junto com a aula de inglês. Lembrando que no começo das entrevistas são aula de inglês, tá? Tá lá falando, tá lá praticando. Se não passar, não passou. Tudo bem, vão ter outras propostas no futuro. Mas faça pelo menos umas 5 vezes. E não precisa ser longa, pode ser de meia hora se quiser, tá tudo bem. Eita, pô, me perdi aqui. Muita pergunta, galera. Calma, peraí. Eu vou voltar. Vamos com calma. Nível pleno, dá para conseguir. O que não falta é exemplo da mentoria de gente plena. A primeira coisa que eu vou falar para tu é: tu não é mais pleno, tá? Esquece esse assunto. A partir de agora, tu vai se vender como especialista master na tua área. E se não for, Hugão, que vai dizer a prova técnica? Vai para a prova técnica confiante. Chega lá e vê se eles acham que tu é pleno ou não. Porque tem uma porrada de pleno no Brasil que só é pleno no salário. Eu já falei isso. Quando eu fui júnior, eu já fazia reunião sozinho com o cliente. Eu era júnior, cara. Eu só tinha salário de júnior, mas me botavam no fogo lá e eu me lascava todinho. Então eu parei de falar esse negócio em nível faz tempo já. Boa. Como o mercado gringo olha pra galera mais velha, Rodolfo? 38 anos, pelo menos 38 anos não é velho, cara, quase minha idade, tá? Eu vou falar também, mas eu queria saber a tua opinião. Tu tem alguma visão, agora que tu já tá dentro desse mercado, eu tenho um pouco mais de rodagem, eu vou falar minha opinião depois. Cara, na minha perspectiva, o pessoal lá de fora, no geral, as empresas no geral, têm uma mente mais aberta, então eles não se preocupam tanto com essa questão da idade. É, e eu acho que o que é importante aqui é o nível de preparação do candidato, quão confiante ele está, o quão bom ele é tecnicamente, as experiências e a qualidade da venda dele, né, os argumentos para mostrar que ele é o candidato certo para aquela vaga. Exatamente isso, e com exemplos novamente. Eu gosto de sempre botar exemplo. O Rodolfo conhece, nosso tiozão, pô, o Emerson. O Emerson, acho que conhece, Verdade. tem uns 55 anos, tá? Entrou na mentoria, estava desempregado. Conseguiu a vaguinha dele na gringa em 2 aprovações, não é uma não, duas. Pior, em tecnologias que não eram as suas áreas de domínio. Agora,
tinha, sei lá, 20 anos de C++ e de Delphi, ou seja, a programação não era um problema. Ah, vou aprender outra sintaxe ou outra, cara. É uma moleza pro cara que tem muito tempo de experiência. O difícil é realmente aprender programação do zero. Isso é um pouco mais chato. Até perguntaram aqui, a galera da mentoria aprende a programar? Não, pessoal, não é curso de programação não, tá? Tem que vir com, não é nem programando, é com experiência acima de 3 anos, e não é porque eu não gosto da galera que não tem 3 anos, é porque o Rodolfo pode provar, quase não tem vaga. Então eu não vou botar você na mentoria, fazer vocês pagarem, para depois vocês saírem daqui puto me xingando. Não quero. A mentoria tem um clima muito legal, todo mundo se gosta e não tem ninguém me xingando. Por quê? Porque de fato a gente seleciona muito bem. E não é só experiência, tá? Tem certas tecnologias que a gente realmente não aceita na mentoria pelo mesmo motivo. Por quê? Porque não tem vaga. E aí eu não vou conseguir ajudar, cara. E eu não quero ninguém puto comigo, não. Eu quero paz. Vamos pegar mais algumas aqui, Rodolfo. Vou deixar tu descansar um pouco Uhum. e vou descansar também, que o dia foi puxado. Vamos lá. Pô, muito, muito massa ver a união dessa galera. Eu só tenho orgulho, não posso falar mais nada, bicho. É impressionante o que vocês fazem na mentoria. E eu já falei, até pro Rodolfo, já falei pra todo mundo. Eu acho que se eu fosse entrar na mentoria, era a parada que eu ia mais gostar, mais do que falar comigo mesmo. Eu ia gostar muito mais da comunidade, porque o que o cara precisar tem lá. É um negócio absurdo. Ah, imigração para os Estados Unidos. Pô, eu nunca imigrei, né? Você fala no grupo, aparece alguém. Já imigrei, tá aqui o material, tá aqui um advogado, fala com esse cara, meu irmão, tá foda. Daqui a pouco vai virar um chat GPT da vida, né? Botou lá, sai a resposta. É Vamos, verdade. vamos marcar o workshop aqui. O Alex, pelo amor de Deus, marca o workshop também, cara. Tá precisando de um workshopzinho seu, faz tempo. Alguma perguntinha a mais, galera? Eu tô subindo muito, tem que voltar aqui para baixo. Deixa eu ver se apareceu alguma pergunta aqui embaixo. A mentoria se concentra em vagas remotas ou também vagas presenciais híbridas que exigem relocação para outros países? Boa pergunta. O foco da nossa conversa é sempre em torno de remotismo, tá? Por quê? Porque a maior parte da galera é só isso. Dito isso, já tem casos da mentoria, são três, inclusive, de gente que realocou, inclusive agora para os Emirados, acho que foi Emirado Árabe, não foi, Rodolfo? Há Acho que pouco tempo foi atrás. isso. Eu É. acho que foi. Então, assim, acontece como colateral. Por quê? Porque é mais fácil, tá? Principalmente para países que têm processo de imigração aberto, como o Canadá, agora como o Oriente Médio, alguns países também, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia. É mais fácil conseguir uma vaga de relocação do que uma vaga remota. Como é que eu sei disso? Primeiro que eu fui, né? Eu já fiz os dois caminhos. E segundo, o papo no grupo de mentorados. Pô, toda hora, galera, poxa, uma vaga, porra, é para relocação, eu não quero. Ou seja, a busca pela vaga remota é uma concentração maior de devs por vaga do que vaga de relocação. Então, se a tua ideia for imigrar, é mais fácil. E Estados Unidos é um caso um pouco diferente. É lógico que o visto é muito mais complicado, todo mundo sabe, não tem para que esconder, mas possível, tá? Tem gente na mentoria que já morou lá a trabalho, e eu acho que é o Emanuel. Então, logicamente que dá. Agora, não vou mentir, é mais complicado do que o Canadá. O Canadá é simplíssimo. O Arthurzinho Raposo lá na mentoria, Rodolfo, tá no processo também igual eu fiz. Cara, final do ano ele deve estar lá. 6 meses o cara tá lá, tranquilo. E aí, engraçado, ele passou na vaga do Canadá, começou a papelada. Nesse meu tempo passou em outra vaga. Então ele tá esperando ganhando em dólar já. Perfeito pra ele. Vai chegar lá cheio da grana. Maravilha. Obrigado pelo feedback, Arlindo. Obrigado você pela presença, meu querido. Sempre bom ter vocês aqui. Tem muita vaga para cientista de dados, Hugo. Barra, vou botar você também no meio, tá, Rodolfo? E qual o salário médio em dólar? Qual é a tua visão? Depois eu passo a minha, vai. Muita vaga de DS. Eu tenho visto também um aumento grande, inclusive foi a vaga que eu fui contratado para AI, ML Engineer, AI Engineer, que é um novo nome, geralmente, né, para um MLE, mas eu acho que tem muita vaga assim para cientista de dados e o valor médio ali, eu chutaria em torno de 5,5 mil dólares para um DS. Você vê diferente, Hugo? Tem A minha, algum a dado minha, aí a minha visão é oficial? assim, né? Temos. Dentro da área de dados, é disparado, cientista de dados é disparado aqui mais vaga. Tem muito mais do que a área do Rodolfo, por exemplo. Muito. Agora tem um pouco de Uhum. concorrência também, lógico, né? Óbvio, também tem. O que o Rodolfo falou agora de engenheiro de IA, né? O número de vagas não é tão elevado, só que não tem candidato, porque não existe esse perfil. Esse perfil está se formando agora. Então, as poucas vagas que se abrem, se o cara tiver uma experiência prévia, tá dentro, número um. E segundo, se ele soubesse vender como tal, mesmo não tendo muitíssima experiência, ele tá dentro também, ele vai conseguir passar, é só se preparar. Agora, cientista de dados, você vai jogar com volume de pipeline, tá? O Alex mesmo fazia, acho que era 4, 5 entrevistas, uma coisa assim, uma loucura, por semana. E é porque, sinceramente, estava segurando no final, porque tinha vaga que vinha e ele falava não. Chegou num ponto que o Alex estava no nível que se viesse live code, ele jogava para lá, não queria. Ele só pegava vaga de Q&A. Então, tem muita. Então, o problema não vai ser a boca de pipeline, tá?
Salário inicial de 5 a 6, é exatamente isso, podendo chegar ali 6,5, 7, se você estiver se vendendo muito bem. A partir dali, com autoridade, de construir autoridade, algo que a rapaziada da mentoria está começando agora, fase 2. A galera de idade está começando agora a fase 2, mas tá bem. Java tá bombando do nada aqui. Ô, pô, agora que eu vi o Rodrigão. Java tá bombando, tá? Qualquer live que entrar aqui, o Rodrigo tem que falar isso, então eu vou falar. Java tá bombando. Não me pergunte por que, eu não sei, mas tá complicado. Eu até falei do caso, deixa eu olhar aqui de novo. Exatamente. As últimas 7 aprovações, 3 de Java. Então, acho que com dados eu consigo derrubar qualquer objeção. Ah, Java não tá legal, Java tá morrendo uma porra. Java tá bem pra caramba. Eu já acabei respondendo aqui a sua pergunta, querida. Dá para conseguir vagas para galera acima de 7K? Na live aqui tem gente ganhando mais que isso, já vou deixar claro, não vou falar nomes, é claro. Dá, mas tem que ter autoridade na área ou tem que estar numa área onde a discrepância de candidato vaga seja muito elevada, tá muito elevada, como por exemplo na área de Golang, na área de Rust, Web3 e tudo mais. Se for uma área normal, como a nossa, cidadãos normais aqui do mundo, só ter autoridade construída que você consegue, tá? Demora um tempinho, não é 2 meses, não é 2 meses, 3 meses, mas você consegue. E se o tempo é passar de todo jeito, é melhor começar logo, tá? Essa é a minha dica para você. Eu vou responder mais essa e vamos encerrar também, galerinha, para não deixar o Rodolfo cansado. Mas tem bastante vaga para engenheiro de machine learning, por favor. Então, por favor, a gente responde. Essa é para tudo, essa é tua. Certo, tem sim. Inclusive, continuo recebendo de 3 a 5 passivas por semana, sem fazer muita coisa no meu LinkedIn. Ultimamente, né, porque eu estou focado na empresa nova, no job novo, então recebo muita passiva de MLE, então tem sim, viu? Comentário rápido do Hugão agora. Quando entrou na mentoria não era assim, então por que eu tô falando isso? Quem perguntou, pelo amor de Deus, não vai se comparar, tá? Ah, mas eu não Exato, tô exato. recebendo. Claro, você não fez o trabalho que o Rodolfo fez, cara. Calma. O mais importante que eu sempre falo é mercado validado. Se alguém no mundo está recebendo abordagem passiva, o mercado está validado. Por que ele não está? Por que ele está recebendo e você não? Esse é o trabalho a ser resolvido. E aí tu resolve, começa a ser abordado. Agora tá passando no RH? Não, vamos resolver. Tá passando na técnica? Não, vamos resolver. Tá passando na qual gestor? Não, vamos resolver. Resolveu tudo, proposta vem, simples assim, e vamos encerrar com essa afirmação maravilhosa. Quem tiver interesse em saber mais da mentoria, link na bio, pessoal, agradeço. Quem tiver mais algum comentário que não foi respondido, bota aqui, isso aqui vai pro feed, tá? Então bota aqui embaixo no feed, que a gente responde também. Se o Rodolfo quiser, ele pode pular no meio e responder também. Vou marcar o Rodolfo aqui na postagem, adicione o cara, troca ideia, fica à vontade. Gente fina demais. Rodolfo, obrigado pelo teu tempo, agradeço sempre. Parceiro nosso aqui da mentoria. Professor agora, o módulo de dados vai vir aqui para arrasar. Já vi a primeira aula, eu gostei, eu te falei, gostei bastante. Então, em breve, um módulo inteiro de dados. Por quê? Porque justamente precisa, tá? É uma área que precisa de preparação um pouco diversa na nossa que tem aqui na hora de dev em geral. Obrigado, Rodolfo. Considerações finais, meu querido. Cara, é isso, eu acho que a mentoria foi divisor de águas para mim, assim, a galera que eu conheci lá, vou levar para a vida inteira, então super recomendo para a galera e focar nessa preparação técnica, que é o grande calo aí para as entrevistas técnicas de dados, é algo que demanda tempo, não vai acontecer da noite para o dia, mesmo você já tá trabalhando com dados, vai levar um tempo para você identificar esses gaps, se preparar para o processo seletivo, que é é um outro tipo de preparação, né? Então, super recomendo aí a galera entrar para a gente conseguir priorizar, trocar ideia. Quem tiver dúvidas, pode me mandar pelo Instagram ou pelo LinkedIn também. E com o maior prazer vou poder tirar essas dúvidas aí de vocês, tá bom? Valeu, Show de bola. e Agradeço. obrigado, Fala. desculpa. E obrigado pela oportunidade também de estar aqui hoje Que é para isso, porra. trocar essa ideia. É isso. Tu que manda. Quando quiser voltar, é só falar. Todo mundo da mentoria, inclusive, que quiser, sabe que tem um palco aberto aqui, é só falar. Obrigado tu pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Ficamos aqui, acho que, porra, 1 hora. Nem vi isso passar, né? Agora que eu olhei o relógio. Caramba! Então, obrigado dobrado, que era pra ser meia hora. Eu acho que eu te falei meia hora. Então, obrigado em dobro. A galera que ficou aqui até o final, né? Os Guerreiros Samurais também, os 36. Valeu, rapaziada. Um abraço. A gente se vê em breve. Vou tentar fazer outra live já semana que vem, já tenho até convidado. O problema é sempre a agenda, tá? Então me perdoe se não conseguir, mas eu vou tentar. Prometo a vocês. Um abraço, galerinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau.